mais uma aula de História para o 7º ano, dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então vamos lá. A literatura medieval do oral ao escrito. A língua escrita utilizada nos primeiros séculos da Idade Média era o latim. Outros idiomas mantiveram-se por séculos como línguas faladas e eram empregadas pelos distintos grupos da sociedade medieval. Aos poucos, o latim foi se misturando às diferentes línguas germânicas locais, originando as línguas modernas, como o francês, o alemão, o italiano, o espanhol, o português, inglês e outras. Elas se afirmaram a partir do século XI e XII, com o desenvolvimento de uma literatura escrita e profana. Profana é aquele não religioso, o que é oposto ao sagrado. Essa literatura tinha por base antigas histórias, sem autoria definida, que eram transmitidas oralmente de geração em geração. Para a diversão dos frequentadores das cortes dos senhores feudais, exibiam-se os jograis, compostos de recitadores, cantores e músicos ambulantes, contratados pelo senhor. Eles executavam acrobacias, cantavam e tocavam instrumentos musicais, principalmente a viola e o alaúde. Esses artistas levavam uma existência nômade, viajando com caravanas compostas de homens e mulheres que viviam de doações feitas pelos nobres. Então, nesse momento, nós vamos ter aí uma partilha da cultura medieval oral e escrita. Por quê? Porque vai começar a ser escrita não só a religiosa, e sim a popular. Então nós vamos ter aí pensadores, escritores, filósofos que vão começar a expor as suas ideias, sua literatura, as suas histórias e transformar isso num jogral que é um mini teatro, né? Onde se reúne vários compostos culturais, certo? Então, nós vamos às novelas de cavalaria. Vamos lá. No século XII surgiram os primeiros romances que ficaram conhecidos como novelas de cavalaria, escritas em verso e em prosa. As novelas adaptavam antigas narrativas orais que abordavam os feitos heróicos e as guerras históricas travadas por Carlos Magno e os 12 pares de França, as lendas do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, ou os amores de Tristão e Isolda. O enredo das novelas de cavalaria apresentava um verdadeiro código de conduta no qual se destacavam o heroísmo, a honra e a lealdade, que eram os ideais da cavalaria medieval. Valorizava-se a ação do cavaleiro em defesa da honra e da lealdade ao rei e à igreja. A mulher era o objeto do amor cortês do homem, a dama que deveria ser tratada e amada com respeito e delicadeza. Esses primeiros romances ajudaram a divulgar os valores da sociedade medieval. Então, o que acontece? Essas novelas, elas vêm enriquecer, né, a cultura paralela, a profana, a não religiosa. Claro que Carlos Magno é que mandava, as histórias deles estavam em evidência, mas foi uma maneira também de quebrar essa, vamos dizer assim, hegemonia, né? essa ditadura religiosa que tinha, principalmente no clero, de manter somente a cultura deles e a cultura cristã e religiosa em evidência, né? Então começa aí a surgir um leque cultural na Europa medieval. E isso vai firmar a cultura da época, que estava assim muito só ligada à religião. Tá bom? Então, até a próxima aula que daremos continuidade ao assunto. Tá bom? Até lá.